Nossos filhos são espíritos. Hermínio Miranda. Dedicatória. Os pais que me desculpem, mas este livro é dedicado, por óbvias razões, às mães. Não menos óbvia a escolha de Inês para receber, em nome de vocês todas, este singelo testemunho de carinho e apreço. Sem ela não teria sido possível desenvolver, com êxito, o projeto de trazer da dimensão invisível 3 espíritos que queríamos como nossos filhos, a fim de partilharem conosco o privilégio da vida. Apresentação. Há mais de 3 décadas acompanhamos os escritos de Hermínio Miranda. Situamo-lo entre os melhores escritores espíritas, o que lhe dá um natural espaço alicerçado em seu qualitativo trabalho, cujos reflexos não ficarão somente no hoje, mas, também, no amanhã e no depois. Nestas despretensiosas linhas, à guisa de prefácio, estamos informando aos leitores, sem intenções de elogios pessoais, um valoroso livro que foi pontilhado em sugestivas e bem elaboradas observações diante dos acontecimentos da vida. Daí o autor ter dado bastante ênfase aos fatos da infância e às memórias pretéritas. O livro do nosso Hermínio é eloquente, porquanto atinge o social, e mais do que útil, porque busca explicação nas razões de nossa própria vida. As suas palavras, em positivas demonstrações, conclamam a reconstrução da fé, visando seus puros conceitos. Alguns movimentos religiosos que deviam enaltecê-la, levaram-na quase à ruína. A meta do livro é mais profunda que as ideias por si só ventiladas. Sua ajustada descrição permitirá ao leitor alcançar os horizontes de suas demarcações psicológicas. As conceituações simples e clarificantes são um chamamento adequado no burilamento das veredas de nossas necessidades terrenas. O autor escreve, tão somente, com proveito para o leitor. E um dom que lhe pertence, conquistado em suas múltiplas vivências. Seus pensamentos estão colemados em atenciosas e harmonizadas propostas, a fim de reativarem a ética diante das falências sociais e mesmo religiosas dos tempos atuais. A personalidade da criança foi traduzida em seus princípios espirituais, o que possibilita uma visão mais precisa da finalidade humana. Em todos os parágrafos percebe-se linfa cativante, construtiva e sempre renovadora, propiciando atencioso convite ao conhecimento e, mais do que tudo, adverte-nos das responsabilidades contidas no caminho infindo da evolução. Os relatos plenos de vida nos fazem compreender, nas razões da psicologia profunda, as raízes do inconsciente ao espírito com suas sugestões telegráficas ao intelecto físico, à zona consciente ou personalidade. O valor do autor está na procura constante de um alvo, o conhecimento dos fatos espirituais que participam do nosso dia a dia e que muitos ainda desconhecem e não lhes dão presença. Entretanto, são importantes elos na linha de nossas vidas. O conteúdo da obra, a parecer entrecortado pelos títulos, possui rica sequência de bem arrumadas ideias dando-lhes finalidade. Se observarmos, com atenção, os capítulos do livro, apesar de seus próprios inconfundíveis assuntos, possuem um encadeamento, cujo conjunto traduz uma autêntica saga. O bom escriba conseguiu, de suas historietas, transformá-las em belas e harmoniosas canções. Por falarem a nossa alma, as baladas compuseram uma sinfonia. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1989. Jorge André dos Santos. Historinha de um livro inesperado. Os livros, como as pessoas, os bichos, os países, as cidades e os povos têm sempre uma história. Pode até nem ser uma empolgante aventura como a do povo hebreu, mas há sempre o que contar sobre eles. Este, por exemplo, surgiu inesperadamente. Pelo menos eu não contava com ele, nem o tinha na minha programação. Quem o sugeriu foi um amigo muito querido ao meu coração. Sem mais nem menos, no correr da conversa, ele me perguntou certa vez, por que você não escreve um livro sobre a criança? Tomado de surpresa, não tive muito o que dizer naquele momento. Criança. E eu entendo de criança. Só mais tarde percebi que, sim, era bem possível que eu conseguisse escrever um texto sobre crianças. Por que não? A essa altura,
A maquininha de pensar já estava rodando em silêncio. Quando me sentei para escrever, parece que o livrinho já estava pronto em alguma misteriosa gaveta da mente. Ele foi surgindo quietinho e se passando para o papel. Em pouco mais de um mês estava pronto. Outra surpresa me estava reservada. O livro teve uma acolhida generosa por parte de leitores e leitoras. Ao chegar à quarta edição, achei que era chegado o momento de fazer-lhe uma revisão, acrescentar algum material e dar-lhe nova roupagem, mas, principalmente, aproveitar a oportunidade para testemunhar minha gratidão aos milhares de leitores que resolveram conferir o que teria eu a dizer sobre nossos filhos. Parece que gostaram. É o que me dizem, pessoalmente ou por carta e telefone. E, naturalmente, foi muito bom saber que tantas pessoas gostaram desta conversa acerca de crianças. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos. HCM, outono de 1993. 1. Olhos de ver e olhos de olhar. O Dr. Pimentel cortou o cordão umbilical, enrolou a criança em uma toalha, era uma menina, colocou-a cuidadosamente de bruços e passou a cuidar da mãe, exausta e dolorida. Eu tinha 23 anos de idade e pela primeira vez na vida agitavam-se em mim as poderosas emoções da paternidade, com todas as suas perplexidades, complexidades e expectativas. Aproximei-me do pequeno embrulho sobre a cama para olhar de perto minha filha. Pensava, talvez, encontrá-la cochilando, a sonhar, ainda, com os mistérios de suas origens. Foi uma surpresa observar que tinha os olhinhos escuros bem abertos, atentos e acesos, a me contemplarem de maneira enigmática e inquisitiva. Lembro-me perfeitamente das ruguinhas traçadas na testa exígua, pelo esforço que fazia ao levantar a cabecinha careca, como se perguntasse a si mesma: será que esse sujeito vai ser um bom pai para mim? Cadê minha mãe? E agora, que vão fazer comigo? Quanto tempo vou ficar aqui, enrolada neste pano? Quanto a mim, não me recordo dos pensamentos que transitavam pela minha mente, mas sei que eram muitos, e desencontrados. Acho mesmo que tinha tantas perguntas quanto ela, talvez mais, não sei. Uma coisa era certa, Ana Maria acabava de chegar. Eu sabia o nome dela porque já o havíamos escolhido com a devida antecedência. Embora houvesse um nome masculino de reserva, de certa forma eu sabia que seria uma menina. Mistérios esses que hoje entendo melhor do que então, que ela chegara, não havia dúvida, pois estava ali, olhos curiosos, prontinha para começar a exploração do novo mundo em que viera viver. Minha dúvida era outra, ou seja, de onde vinha aquele ser. A lógica me dizia que se chegara aqui é porque partira de algum lugar, onde estava antes de vir. Onde, porém, aprendera eu, em tempos, agora remotos, da infância, que Deus criava uma alma novinha em folha para cada criança que nascia, mas eu tinha já minhas dificuldades com essas e outras informações. Não havia como questionar a sabedoria, a grandeza e o poder de Deus, que ali estavam patenteados, mesmo porque, obviamente, não poderíamos, a jovem esposa e eu, ter criado aquela pessoinha a partir do nada. Eu aprenderia mais tarde que o ser humano descobre coisas, mas não as cria, nem as inventa, e nós, certamente, não havíamos inventado aquele embrulhinho morno de gente que atentamente me espiava. Quem seria aquele ser? De onde vinha? O que pretenderia da vida? Como seria ela? Que papel me caberia, e a sua mãe, na vida que apenas começava? Ou será que não estava começando e sim continuando? Eu não sabia. Mas queria muito saber, ter respostas para essas indagações e muitas outras, de que nem me lembro sequer tenham sido formuladas, mesmo porque, como disse, eu mergulhara em um turbilhão de inesperadas e insuspeitadas emoções. Estas, contudo, não me suscitavam temores ou inquietações e sim uma estranha alegria, ao perceber que também eu tinha condições de participar, com minha modesta contribuição, daquele deslumbrante espetáculo de renovação da vida. As dúvidas ficavam para mais tarde. Um dia eu saberia, devo ter pensado. Por enquanto, havia providências a tomar, neste lado de cada vida, onde os seres chegaram há mais tempo e andam, falam,
riem e choram. Mas bem que eu gostaria de ter alguém ali que me dissesse alguma coisa sobre o que estava acontecendo diante de mim. Este é, pois, o livro que eu gostaria de ter tido em minhas mãos, não só naquele distante 22 de agosto, mas antes, quando Ana Maria era apenas projeto, bem antes que seu marcador pessoal começasse a registrar o tempo vivido na Terra. Algumas das minhas perguntas ainda teriam de esperar um bom punhado de anos. Outras, creio eu, precisarão de mais alguns séculos, pois nosso Pai Maior não parece ter grande pressa em explicar-nos aquilo que nós ainda não temos condições de entender. O apóstolo Paulo, que sabia das coisas, escrevendo aos seus amigos de Corinto, disse o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a seres espirituais senão como a carnais, crianças em Cristo. Dei-lhes leite a beber e não alimento sólido porque ainda não o podíeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Como os coríntios, eu era carnal e acho que nem o leite me fora dado, porque tudo quanto eu podia ver aqui, de alguma forma, havia um pouco de mim naquele tépido bolinho de gente, à espera de que a tomássemos nos braços e, depois, pelas mãos, lhe mostrássemos como era nosso mundo. E já sentia, nas profundezas da memória do futuro, aquele dia em que ela não mais precisasse das nossas mãos e partisse para viver a sua vida. Nós sempre tememos um pouquinho. Não é que falte confiança, é que paira sempre, aí por cima, um vago temor de que o filhote ainda implume não consiga acertar com os invisíveis caminhos do céu, que tem de percorrer no voo ainda incerto. Mas isso não chegava a ser uma tristeza, porque, afinal de contas, a vida era dele e não nossa, e como eu aprenderia posteriormente, antes de sermos filhos uns dos outros, somos todos filhos de um só Pai. E ele tem sido muito competente, pois sempre deu boa conta de nós. Não era tristeza, nada disso. Apenas uma saudade antecipada, que me espreitava das dobras do desconhecido, tal como os olhinhos escuros de Ana Maria. Parece que eu via, também, no futuro, umas ruguinhas de preocupação. Ou seria apenas exaltada a imaginação de um jovem pai de 23 anos, mal saído de sua própria infância. Seja como for, de alguma forma misteriosa e inarticulada, pois não tinha palavras para expressar tudo aquilo, eu confiava em Deus e na menina dos atentos olhinhos. Como também confiaria em duas outras pessoas que, sem eu saber, estavam à nossa espera, do outro lado do véu, que àquela altura me ocultava importantes mistérios da vida. Deus não julgara oportuno revelar-me coisas para as quais eu ainda não tinha olhos de ver. Meus olhos eram apenas de olhar. Nem Deus, nem meus filhos me decepcionaram, porque muito me ensinaram desde então, mas às vezes penso que as coisas teriam sido mais fáceis se eu tivesse lido algo parecido com este livrinho que o leitor tem agora em suas mãos. Só que, se assim fosse, eu não teria tido a alegria de escrevê-lo e não estaria hoje tão grato a Deus por ter me permitido fazê-lo. E a Ana Maria, Marta e Gilberto por terem me ensinado muitas das coisas que nele foram colocadas e que, sem eles, teriam passado despercebidas ao desatento olhar do apressado viajor. 2. Coisas para desaprender. As crianças não vêm com esses bem acabados folhetos impressos que explicam minuciosamente como funcionam os aparelhos que adquirimos nas lojas. Não trazem um manual de instruções, que ensine como devemos abrir o pacote, tirar o aparelho da caixa, instalá-lo e fazê-lo funcionar. Também não trazem certificado de garantia, que se possa apresentar ao representante autorizado, juntamente com a nota fiscal, caso haja algum defeito de fabricação. Dizem até que um jovem pai, que acabara de retirar mulher e filho do hospital, levou-o de volta, para reclamar, porque ele estava com um vazamento. Com o tempo, vamos aprendendo a resolver os pequenos problemas que surgem. E os grandes também, se quando surgirem. Nós nos valemos da experiência dos mais velhos, geralmente uma das avós, ou ambas, tias, vizinhas e, naturalmente, dos médicos, quando a situação assim exige. Para facilitar as coisas, comprei o livro de um famoso pediatra da época,
que substituía razoavelmente bem os manuais de instruções que acompanham os eletrodomésticos de hoje e ajudam a solucionar ou prevenir alguns dos enguiços mais comuns. Recebemos dele ensinamentos minuciosos sobre a maneira de cuidar do bebê durante seus primeiros dias de vida, o banho, o sono, a roupa, a alimentação, bem como a interpretação de certos sinais típicos que marcam as diferentes etapas de desenvolvimento, os primeiros passos, os dentinhos de leite, peso, altura, hábitos de higiene e inúmeros outros indicadores. Toda essa logística tem por objetivo proporcionar aos pais uma criança sadia para que nela se desenvolvam as faculdades mais nobres de inteligência, vivacidade e boas maneiras. Para que ela seja, enfim, uma pessoa útil a si mesma e à sociedade na qual está começando a viver, e na qual vai se envolvendo, cada vez mais, na escola, em seus diversos níveis, e depois, no trabalho, no relacionamento com a família, com os amigos e tudo mais. Realmente, todos esses elementos são da mais alta relevância e de imediata aplicação naquilo que constitui praticamente um projeto, que é o de criar uma criança proporcionando-lhe todos os elementos possíveis a uma vida decente, equilibrada, normal e feliz. Isso, contudo, é apenas parte do problema, uma vez que continuam sem resposta numerosas questões que podem ocorrer à mãe e ao pai da criança. Em suma, temos livros de obstetras, psicólogos, psiquiatras e pediatras, mas onde encontrar obras escritas por espiritiatras? Enquanto o problema consiste apenas em dar este alimento ou aquele, dormir à tarde ou de manhã, vestir ou não agasalho, ventilar o quarto de dormir, tomar sol, tratar um resfriado ou dor de barriga, as opiniões variam, mas podemos chegar a um consenso, adaptado às nossas próprias condições e, obviamente, às do bebê. Acabamos acertando com o alimento que melhor concorda com ele, como dizem os americanos, ou com seus hábitos de repouso e atividade, bem como o tipo de roupinha que melhor lhe convém. Mas, e ele mesmo, como pessoa humana, como individualidade, como é? Porque é temperamental ou apático? O que o faz pacífico e sereno ou agitado e mal-humorado? Por que ele gosta de algumas pessoas e não de outras? Por que chora tanto ou não chora, a não ser excepcionalmente? Por que custa tanto a falar ou andar, ou aprender a ler? E, mais tarde, porque gosta de matemática e não de línguas, ou vice-versa. E, acima de tudo, quando se tem dois ou mais filhos, por que são tão diferentes entre si, uma vez que gerados todos a partir do mesmo conjunto de genes e criados, no lar, sob idênticas ou muito semelhantes condições? Afinal, quem são nossos filhos, o que representam em nossas vidas e o que representamos nós na vida deles? Além do simples relacionamento pais e filhos. Longe de respostas mais claras e objetivas, ou, pelo menos, de hipóteses orientadoras, o que observamos, no dia a dia das lutas e alegrias da vida, é uma coletânea de clichês obsoletos, ou seja, ideias preconcebidas e cristalizadas que de tão repetidas assumiram status de verdades inquestionáveis, que vamos aceitando meio desatentos, sem procurar examiná-las em profundidade. Por exemplo, o Marquinho puxou o jeito enérgico da mãe, ou a Mônica herdou a inteligência do pai, ou o gosto da tia pelas artes plásticas, ou, ainda, o temperamento da avó Adelaide. A primeira coisa a desaprender com relação às crianças é a de que elas não herdam características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Cada ser é único, em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias. Somente características físicas são geneticamente transmissíveis, cor da pele, dos olhos, ou dos cabelos, tendência a esta ou aquela conformação física, predisposição a esta ou aquela enfermidade, ou a uma saúde mais estável, traços fisionômicos e coisas dessa ordem. Quanto ao mais, não. Pais inteligentíssimos podem ter filhos medíocres, tanto quanto pais aparentemente pouco dotados podem ter filhos geniais. Pessoas pacíficas geram filhos turbulentos e, vice-versa,
Pais desarmonizados produzem crianças excelentes, equilibradas e sensatas. Qualquer um de nós poderá citar pelo menos uma dúzia de exemplos de seu conhecimento para testemunhar a exatidão dessas afirmativas. Por isso, repetimos, cada criança, cada pessoa, é única, é diferente, e embora possam ter, duas ou mais, certas características em comum ou muito semelhantes, cada uma delas é um universo próprio, como que individualizado. Até mesmo gêmeos univitelinos, ou seja, gerados a partir do mesmo ovo, trazem, na similitude de certos traços físicos, diferenças fundamentais de temperamento e caráter que os identificam com precisão, como indivíduos perfeitamente autônomos e singulares. Vamos logo, portanto, definir um importante aspecto: os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito, ou alma, deles. Outra coisa convém desaprender logo, para abrir espaço para novos conceitos, mais inteligentes, racionais e competentes acerca da vida. Esses espíritos ou almas que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós mesmos lhes proporcionamos, através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes, em algum lugar, têm uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências e aqui aportam para reviver e não para viver. Estão, portanto, renascendo e não apenas nascendo. É espantosa a reação que esta ideia simples e genuína tem encontrado para impor-se como verdade que é. O próprio Cristo ensinou que João Batista era o profeta Elias renascido, embora não reconhecido pelos seus contemporâneos. Em outra passagem, falando a Nicodemos, admirou-se de que o ilustrado membro do Sinédrio ignorasse verdade tão elementar, ou seja, a de que é preciso nascer de novo para alcançar a paz espiritual, a qual Jesus dava o nome de Reino de Deus ou Reino dos Céus. Eis, portanto, a pura, simples e inquestionável verdade: nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, são seres humanos que já viveram antes. Trazem em si todo um passado mais ou menos longo de experiências, equívocos, conquistas, realizações e, consequentemente, um programa a executar na vida que reiniciam junto de nós. Da mesma forma que não nos desintegramos em nada ao morrer, também não viemos do nada quando nascemos de novo na carne. Tudo é continuidade, etapas que se sucedem, em ciclos alternados, aqui e além. Anotem aí, portanto, somos todos seres criados por Deus, sim, mas é muito, muito tempo, e não no momento da concepção ou na hora do nascimento, para ocupar um novo corpo físico. Esta ideia constitui a viga mestra de toda a arquitetura da vida, o conceito diretor que nos leva ao entendimento dos seus enigmas, mistérios e belezas imortais. E, portanto, esta ideia, este conceito, esta verdade que escolhemos para alicerçar este livro, a fim de ordenar o que precisamos saber, dentro das limitações humanas, para entender a vida e, também, ajudar aqueles que nos cercam a entendê-la melhor. Tudo aquilo, mas tudo mesmo, que se chocar com esta verdade, tem de ser desaprendido, se é que estamos realmente empenhados em fazer da nossa vida um projeto inteligente de evolução rumo à perfeição espiritual. Se o bisavô Joaquim foi um sujeito ranzinza e impertinente e vier renascer como seu filho, provavelmente você vai ter uma criança um pouco difícil e impaciente, a não ser que ele tenha se modificado um pouco nesse ínterim. Da mesma forma que, se uma pessoa de bom coração e pacífica renascer como sua filha ou filho, você terá uma criança calma, bem-humorada, simpática, desde os primeiros momentos de vida, ainda que ocasionalmente apronte uma choradeira homérica se estiver com fome, sentindo calor ou frio, ou porque deseja que suas fraldinhas sejam trocadas. De que outra maneira iria ela pedir isso? Se lhe fosse possível falar, ela diria, educadamente: mamãe, você quer fazer o favor de trocar minha fralda? Ou, você não está se esquecendo de me dar a papinha das 10 horas? Deixe-me, pois, dizer-lhe, para ajudar a armar o esquema de como cuidar do seu bebê. Ele é um espírito adulto, inteligente e experimentado,
aprisionada em um corpinho físico que ainda não lhe proporciona as condições mínimas de que precisa para expressar todo o seu potencial. Isto se dará com o tempo, como você poderá observar, à medida que a criança vai crescendo e se revelando como realmente é. Então, sim, quem disser que ela puxou ao birrento bisavô Joaquim é possível que tenha razão, porque, de fato, pode ser o próprio, de volta. Ou se ela for aquele remoto parente genial que escreveu livros, compôs música ou foi um brilhante político, então você terá o privilégio e a responsabilidade de ajudá-la a expressar-se novamente como ser humano, provavelmente, em outro campo de atividade. Em verdade, responsabilidade você tem sempre, seja qual for o filho ou filha, brilhante ou deficiente, amigo ou não tão amigo, sadio ou doente, compreensível ou rebelde. Por alguma razão, que um dia você saberá, ele foi encaminhado, atraído ou convidado para vir para sua companhia. Dificilmente será um estranho total, cujos caminhos jamais tenham se cruzado com os seus, no passado. Não se esqueça de que também você é um ser renascido. 3. Como reordenar o pensamento? Vimos, há pouco, que a ideia do renascimento irá servir, neste livro, para reordenarmos o pensamento em relação à vida. Vamos ver mais algumas coisas que precisam ser desaprendidas para desocupar lugar para o que se torna necessário reaprender. Por exemplo, olhamos um bebê e logo dizemos, parece um anjinho inocente, pode ser até que seja mesmo um anjo de bondade e ternura, de sabedoria e amor e, em casos raros, excepcionais, um ser muito próximo da inocência. Se considerarmos esta como a ausência de malícia, não a pureza de quem nunca tem errado. Não aquele que nunca tenha cometido erro algum, mas o que já se redimiu dos que cometeu, já corrigiu suas más tendências, já superou suas deficiências e alcançou o reino de Deus, que é a construção da paz em si mesmo. A criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. Raramente é um ser moralmente perfeito e acabado. Não é, também, a não ser em casos raros, um demônio de maldade chocante. A angelitude e os mais tenebrosos graus de transviamento moral são extremos que, ao contrário do que costumamos dizer, não se tocam. Aquele que percorre milênios vivendo, vida após vida, na sistemática prática do erro deliberado, acaba descendo tão fundo na escala de valores morais que fica com um longuíssimo e penoso caminho a percorrer para retornar. E difícil, mas não impossível, a tarefa da conquista da paz. Não há anjos, nem demônios, apenas criaturas que muito se aperfeiçoaram ou muito se transviaram, mas que continuam sendo seres humanos. As almas ou espíritos designados para animar os corpos físicos de nossos filhos são seres em evolução, como nós mesmos e aos quais certos vínculos ou compromissos nos ligam por esta ou aquela razão. Todos nós temos mesmo de morrer, mais cedo ou mais tarde. Nisso não há o que discordar, nem é preciso demonstrar tão óbvia realidade. Pois bem, morre o corpo físico descartável que fica por aí, enterrado, cremado ou o que seja, enquanto o espírito parte para um outro lado da vida. Daqui a algum tempo, pode ser uns poucos anos ou alguns séculos, quando voltarmos à Terra para renascer em outro corpo, vamos ser anjos de pureza ou demônios de maldade somente porque recomeçamos uma vida na carne, na condição infantil? Nada disso. Seremos aquilo que fomos até então, com todo o aprendizado anterior, as experiências, as conquistas e as tendências que até então cultivamos, sujeitos, contudo, a uma condição limitadora que não temos como superar por algum tempo, ou seja, a de que não podemos expressar tudo quanto somos e sabemos, através de um corpo físico que ainda está em elaboração, mesmo depois de desligado do organismo materno. A criança tem de fazer o reaprendizado da vida, nas condições em que renasceu. Terá de familiarizar-se com o novo corpinho que recebeu, aprender a língua de seu povo, bem como retomar conhecimentos gerais, habilidades manuais, como desenho, escrita, manipulação de instrumentos, aparelhos, ferramentas e tudo mais. Terá, enfim, de readaptar-se ao meio em que veio viver, bem como as pessoas que a cercam, como pais, irmãos, parentes, vizinhos, amigos, etc.,
muitos dos quais pode ser até que já conheça de vidas passadas. E inevitável e necessário esse reaprendizado porque a lembrança consciente do passado vai se apagando, para ela, no momento em que começa a despertar no corpo físico. A consciência de um lado da vida geralmente acende quando se apaga a do outro lado. E como se fôssemos dotados de um interruptor com dois terminais. Ao acender uma lâmpada, você apaga automaticamente a outra. Para lembrar-se de seu passado, precisa desligar-se do corpo físico, quando dorme, por exemplo, ou está desmaiado. Nesses momentos, a consciência não está presente. Na verdade, a consciência não se apaga de um lado para acender do outro, apenas se desloca de um lado para outro, ou seja, vai junto com o espírito, que tem o hábito de desligar-se, parcial e temporariamente, do corpo físico que lhe serve de abrigo e instrumento. Esta é mais uma informação que precisamos ter em mente em nosso relacionamento com a criança, durante sua fase de aprendizado, ou, como dizia Platão, de reaprendizado, já que, no entender do filósofo, aprender é recordar o que já se sabia de vidas anteriores. 4. Responsabilidade. Já que falamos em responsabilidade, convém acrescentar que uma atitude consciente e responsável não deve ser deixada para ser tomada apenas depois que a criança nasce, mas, pelo menos, 9 meses antes. Em verdade, poderíamos recuar ainda mais o alcance de tal atitude, pois a maternidade e a paternidade exigem de nós um mínimo de preparo, que, obviamente, não dá para ser adquirido apressadamente em poucos meses. A geração de um corpo humano para que nele se instale um espírito é uma decisão grave, pejada de implicações e consequências. Representa um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais e que estamos propondo receber, criar e educar, oferecendo-lhe nova oportunidade de vida. O bebê não deve ser fruto de uma decisão de momento, de um impulso impensado, de uma união fortuita, como que alienada. Homem e mulher, geralmente jovens, que se unem, mesmo que seja por uma única e passageira vez na vida, devem estar atentos ao fato de que pode surgir daquele momento fugaz uma nova existência para alguém. Há condições razoáveis para receber essa nova pessoa e cuidar dela e por ela responsabilizar-se, no mínimo, pelo período de 2 décadas. Acima de tudo, a criança é desejada, é bem-vinda. Há espaço para ela no coração daqueles que estão promovendo seu reingresso na vida terrena. Se um mínimo de condições satisfatórias não existe, 2 situações da maior relevância podem ocorrer: ou a criança será uma pessoa rejeitada antes mesmo de emergir do ventre de sua mãe, ou esta ficará tentada a recorrer ao aborto para livrar-se do que passou a ser considerado um acidente infeliz. Se você não desejava o filho ou se sentia ainda despreparado, ou despreparada, para tê-lo, por não ter condições psicológicas e materiais satisfatórias, então deveria ter pensado nisso antes, não depois que ele está a caminho. Não assuma, perante o filho que está para nascer, uma atitude hostil, negativa, de rejeição ou de desamor e indiferença. Se foi iniciado o processo da gestação, sejam quais forem as condições, alguma razão existe para que aquele espírito tenha se aproximado para acoplar-se ao corpo físico em formação no ventre de sua futura mãe. O mais provável é que se trate de alguém anteriormente ligado a ela ou ao pai, ou, ainda mais certo, a ambos. Trata-se de um ser vivo que tem uma tarefa a cumprir junto deles. A gestação de um corpo físico pode resultar de uma aventura irresponsável. Mas o espírito que nele veio habitar não resulta de mero jogo de imponderáveis e acasos, é uma criatura humana preexistente, que se prepara para mais um estágio na carne. Não despache de volta, não comece a agredi-lo com pensamentos negativos de rejeição e desamor, não hostilize. Você já não está bastante adulto e fisicamente amadurecido para gerá-lo. Pois, então, deve ser psicologicamente amadurecido para assumir, nem que seja sozinho ou sozinha, as consequências do impulso inicial. Vamos repetir aqui, e o faremos até a exaustão, o fato irrecusável de que a criança é um ser humano, com direitos, obrigações,
responsabilidades e planos, como você, eu, ou quem quer que seja. Não pense você que, por ser um mero feto, com poucas semanas ou meses de existência no ventre da mãe, aquilo seja apenas uma coisa viva. Nada disso, é uma pessoa, tão gente quanto você. Dificilmente você saberá, com suficiente precisão, de quem se trata e quais as vinculações anteriores que os unem. Pode ser, contudo, algum amigo muito querido de outras eras, que vem para testemunhar-lhe seu amor, para ajudá-lo na difícil tarefa de viver, para fazer-lhe companhia, quando chegarem os cinzentos anos de solidão e velhice, ou até para ser o suporte material de sua vida. É certo que poderá também ser o adversário de outrora, que conserva ainda rancores e desafeições pelo que, obviamente, você lhe causou. Vem, contudo, para que possam ajustar-se na conciliação, para que se perdoem mutuamente e tenham condições de seguir, dali em diante, em paz, como amigos fraternos, ou, pelo menos, não mais como adversários. Seja qual for a situação, não é por acaso que aquele espírito se aproxima de você, em busca da oportunidade do renascimento. Seja qual for a condição, cabe aos pais assumirem a responsabilidade daquilo que, de forma deliberada ou inconsequente, provocaram, isto é, o início de um processo de gestação. Teria muitas histórias sobre isso para lhes contar, mas para não alongar demais o livro selecionarei umas poucas, das mais ilustrativas, todas absolutamente autênticas, pois não existe aqui uma só palavra de ficção. Caso a filha recém-casada de um amigo meu estava tendo problemas com a gravidez. Embora desejosa de ter filhos, acabava abortando, involuntariamente, é claro. Parece que o espírito, ou espíritos, reencarnante estava um tanto indeciso, inseguro ou temeroso. Em decorrência do trabalho de que eu participava semanalmente num grupo mediúnico, fiquei sabendo algo da história pregressa daquele núcleo familiar. Em outros tempos, na Europa do século XVI, o atual pai da moça, meu amigo, fora uma figura de certo relevo na política e recebera para acabar de criar e educar, sob condições que não me ficaram claras, uma menina, filha de alguém que confiou nele para essa delicada tarefa. Também não fiquei sabendo, ao certo, o que ocorreu, mas o suficiente para concluir que o tutor não deu conta satisfatória da sua tarefa, causando profundo desgosto ao pai da menina. Decorridos os anos normais da existência, todos eles morreram e as questões sob o ponto de vista humano, ficaram, aparentemente resolvidas, como pensa muita gente. Mas não é assim que se passam as coisas além dos nossos insuficientes cinco sentidos. Passado o tempo, séculos, no caso, a menina confiada ao eminente político renasceu como filha deste, agora vivendo no Brasil. Ficamos com o direito de imaginar que, como ele não dera conta razoável de seu encargo de tutor, na Europa, há cerca de 4 séculos, resolver assumir a integral responsabilidade de pai da menina, em nova existência. Aí foi a vez do antigo pai da menina, lá, também renascer como filho de sua antiga filha e, portanto, como neto do homem importante a quem ele confiara sua menina. Estão entendendo a trama? Esse foi o esquema armado para resolver o conflito criado entre eles e que permanecera sem solução. O problema é que o homem ficara tão magoado com a pessoa a quem entregara sua filha que agora relutava em aceitá-lo como avô. Será que ele não iria causar-lhe outro desgosto? Nesse ínterim, a filha do meu amigo ficara grávida novamente e outra vez corria o risco de perder a criança por um aborto involuntário. Como eu, indiretamente, soubesse das razões de todo aquele drama de bastidores, mandei um recado um tanto enigmático para meu amigo, futuro vovô, mas que ele entendeu perfeitamente. O teor do recado era mais ou menos o seguinte: amigo, o espírito que está para renascer como seu neto sente-se temeroso porque, no passado, teve problemas com você. Procure conversar mentalmente com ele, dizendo-lhe que tudo passou e que você o receberá, hoje, com muita alegria e amor. Diga-lhe que confia e venha em paz. Daí em diante, as coisas correram bem. A gravidez teve bom termo e o garoto nasceu forte e bonitão. Diz meu avô que se dão muito bem. Caso B.
Este foi narrado em livro escrito pelo caríssimo amigo Dr. Jorge André dos Santos, médico, escritor, conferencista e pesquisador de muitos méritos. É a história verídica de um casal de meia-idade que, julgando mais que suficiente o número de filhos que tinha trazido para a vida na Terra, resolveu não mais enviar convites para ninguém. A providência indicada era de ligar as trompas da senhora, ainda com alguns anos férteis pela frente. Por imprevista contingência, um dos médicos faltou no dia da cirurgia e o próprio marido, também médico, foi solicitado a fazer parte da equipe, a fim de suprir a ausência do colega. Ele testemunhou, portanto, ao vivo, todo o procedimento operatório e viu quando as trompas, após cortadas, tiveram as pontas implantadas no devido local. Nenhuma possibilidade havia, portanto, de gravidez posterior àquela cirurgia radical. Ou será que havia? Ainda hoje não se sabe exatamente o que se passou, mas o certo é que a senhora engravidou novamente. Parece até que alguém promoveu uma cirurgia invisível para restaurar as trompas, costurando-as competentemente, e colocando-as novamente a funcionar, para que mais um espírito pudesse retornar à carne. Jorge André, autor do relato, sabe até de quem se trata, ou seja, quem é, ou melhor, quem foi, em sua última existência, o espírito que se ligou a esse corpo, gerado sob tão excepcionais circunstâncias. Muito conversaram eles, enquanto a criança era apenas um espírito, do outro lado da vida. Na verdade, muitos desses entendimentos e negociações ocorrem nos planos invisíveis, entre futuros pais e futuros filhos, que participam, em conjunto, das programações e acertos que dão continuidade a antigos relacionamentos mútuos que se projetarão pelo futuro afora. Se tudo correr bem e se todos tiverem bastante juízo, como dizia minha mãe, o futuro será melhor. Se repelirem ou agravarem as condições do relacionamento, então o que se pode esperar senão um cortejo de dores e desajustes? O caso A não é um exemplo típico de rejeição paterna ou materna ou, sequer, da parte do avô. O espírito é que se mostrava hesitante e receoso de enfrentar as dificuldades que, talvez, nem chegassem a se concretizar. O caso B, narrado por Jorge André, não foi de rejeição, pelo contrário, dado que o espírito foi recebido com amor e está sendo cuidado com o maior carinho e desvelo, bem como respeito pelas suas excepcionais condições de personalidade. Foi apenas um exemplo do inesperado, dos recursos de que se valem os poderes invisíveis para interferir quando lhes parece justificável e necessário. Dir-se-ia que houve aqui uma interferência com o livre-arbítrio do casal que, aparentemente, não desejava mais filhos. Mas quem pode assegurar que eles não hajam, de modo consciente e deliberado, decidido abrir exceção para mais um? Já na doutora Eleon Bache, Life Before Life, vamos encontrar uma quantidade de relatos de pessoas renascentes que se sentiam de fato rejeitadas. Devo esclarecer, antes, que a eminente psicóloga americana promovia regressões de memória à fase pré-natal e colhia depoimentos vivos do maior interesse, como ainda veremos mais adiante neste livro. Ela morreu em 1985. Eu estava perfeitamente consciente, diz uma pessoa, de que minha mãe não me queria e fiquei surpreso e desapontado ao descobrir isso. Eu sabia que minha mãe teve vergonha de mim porque eu era um bebê feio. Eu sabia que minha mãe realmente não me queria, por causa das inevitáveis responsabilidades. Na verdade, eu só consegui entender a tristeza e a desventura do meu nascimento após a realização dessa experiência, a da regressão da memória. Eu temia as perspectivas diante de mim. Sentia que os médicos e as enfermeiras eram impessoais e frios. Faltava-lhes compaixão pelos temores e pelas dores de minha mãe. Lembro-me da perturbação que me causou essa falta de emotividade por parte daqueles que cuidavam de nós. Aí estão alguns exemplos dramáticos de como os bebês são gente mesmo, desde o primeiro instante de vida, que afinal de contas não é o primeiro, mas apenas um momento na continuidade, pois a vida é incessante, é como o fluxo de um rio e não poça d'água. Conversávamos, porém, ainda há pouco,
sobre duas opções perante a gravidez indesejável ou indesejada. Uma delas é a desastrosa atitude da rejeição, que acabamos de comentar, ainda que resumidamente. A outra, não apenas desastrosa, é criminosa. Chama-se aborto. É do que iremos tratar a seguir. 5. Um frasco de veneno. Se você retirar o rótulo de um frasco de veneno mortal e colocar outro, de água potável, não mudará em nada o conteúdo do frasco, que continua sendo uma droga letal. Nada, pois, de eufemismos e meias palavras para tentar esconder uma dura e feia realidade. O aborto é assassinato premeditado, que jamais passará despercebido às leis divinas, que tudo regem. Não se deve esquecer, contudo, de que essas mesmas leis oferecem os recursos necessários à correção dos nossos erros. A criança cujo corpinho está sendo gerado, seja ele um mero ajuntamento das 2 ou 4 células iniciais, é um espírito adulto e consciente, dotado de todo um acervo de experiências anteriores, vividas em outras existências terrenas. Se você interrompe a trajetória do corpo em formação, esse espírito, ainda que não totalmente ligado ao pequeno feto, receberá um impacto físico e emocional da violência e da rejeição. E como se você tivesse batido a porta no rosto daquele que veio à sua soleira, em noite escura, de temporal gelado, em busca de abrigo, alimento e calor humano. Em busca de acolhida e amor que, na certa, você até lhe deve. O aborto produz, invariavelmente, uma sequela de trágicas proporções e gravidade, tanto para a mãe ou os pais que rejeitaram o espírito que se preparava para renascer, como para ele, especialmente se ele ainda se encontra em situação de desequilíbrio emocional ou mental. Se o espírito é uma pessoa serena, bem ajustada e amorosa, as consequências podem ser minimizadas, ainda que não ignoradas pela lei divina. Mas se o espírito é rancoroso, dado a violência aí, como ocorre com frequência, o casal faltoso lhe deve alguma forma de reparação, precipita-se, usualmente, um processo de conflito, perseguição, vingança e acirramento de antigos rancores, que em vez de se abaterem ressurgem com renovado vigor. Situações assim podem durar séculos a fio, até que as pessoas envolvidas sejam despertadas para a pacificadora realidade do amor fraterno. Não há saída para as situações criadas pelo crime do aborto senão pelas vias do amor, da renúncia, da aceitação. Problemas que poderiam ter sido resolvidos, não sem dificuldades, mas com boas possibilidades de êxito, persistem, agravados e mais envenenados que nunca. O aborto resulta sempre de grave erro de avaliação. A pessoa que o provoca, ou seja, a mulher grávida, por sua própria iniciativa, o parceiro masculino que exerceu sua pressão direta ou indireta, o médico ou a curiosa que o pratica, todos se envolvem nas responsabilidades do crime, cometido, aliás, contra uma pessoa que não tem, sequer, como defender-se, ou, pelo menos, fugir. Ela é sumariamente destroçada. Não que deixe de existir, como ser imortal que é, mas tem cancelado a sua oportunidade de uma nova existência, para a qual certamente tem um programa a cumprir. Disponho, em meus papéis, gravações e vivências, de histórias dramáticas em torno do problema do aborto. Em decorrência do trabalho de muitos anos junto aos espíritos com os quais mantemos antigo intercâmbio, ficamos conhecendo tragédias realmente aflitivas. Dizíamos, contudo, que o problema resulta de erro de avaliação e comentamos o aspecto de que há um envolvimento inevitável, de imprevisíveis consequências, em qualquer procedimento abortivo. Realmente, as leis humanas ignoram, toleram ou até admitem e incentivam o aborto, mas não lhe retiram, jamais, a condição de um crime contra as leis naturais, ou melhor, as leis de Deus, que exigem a reparação para que se mantenha a harmonia cósmica nelas implícita. As pessoas que solicitam ou promovem o aborto parecem totalmente desinteressadas das consequências do ato. Seja por ignorarem de fato a amplitude de suas implicações, seja porque, embora suspeitando ou conscientes delas, obstinam-se em cometer o delito, que as leis humanas não configuram como crime suscetível de punição,
a não ser quando praticado por pessoa legalmente inabilitada. Disse que, nesse ponto, a lei evoluiu, admitindo e até estimulando hoje o que há algum tempo condenava, mesmo em profissionais da medicina, legalmente habilitados à intervenção abortiva sem causa relevante. Pessoas irreligiosas ou francamente materialistas não têm a menor dúvida ou escrúpulo ao extinguirem uma vida que ensaia seus primeiros passos no mundo da matéria densa. Para essas, o feto é apenas um conglomerado celular descartável, de vez que ainda não teria sido dotado de razão, sentimento, emoção e inteligência. Ou seja, ainda não é uma pessoa humana, tal como entendem isso. São muitos, por outro lado, os que não acreditam mesmo nessa história de alma, espírito, sobrevivência ou renascimento e, por isso, nem estão preocupados com o que possa acontecer. Para eles, a morte do feto ou do adulto é acidente inevitável que encerra, para sempre, a atividade do ser humano, que mergulharia no poço escuro e sem fundo do não ser. A realidade é bem outra. A cada feto rejeitado ou bebê estrangulado corresponde um espírito vivo, consciente, sobrevivente, imortal. Muitas vezes, o corpinho em formação não tem mais do que umas poucas centenas de gramas de peso e logo é esquecido, depois de ter sido arrancado ou expulso do organismo materno. Mas o espírito que se preparava para utilizar-se daquele corpo continua vivo e consciente, em alguma dimensão das muitas realidades invisíveis que nos cercam por toda parte. Ele estará lá, à espera daqueles que lhe negaram a sagrada oportunidade da vida, se não com uma atitude agressiva e ameaçadora, pelo menos com o perplexo olhar e o dramático silêncio da censura ou da mágoa. Não poucas vezes, começa a perseguir e atormentar seus assassinos, enquanto esses ainda se encontram na Terra, dando continuidade à vida física e, quem sabe, promovendo outros abortos contra outros espíritos ou até contra o mesmo que, porventura, tenha voltado para nova tentativa. Este é um dos erros de avaliação, achar a pessoa que aborta que, removido o feto, estará livre para sempre do problema, porque aquilo é apenas uma bolinha de carne ainda disforme. Mas eu dizia há pouco que disponho de depoimentos impactantes de espíritos que se deixaram envolver nesse trágico equívoco. Como não dispomos de espaço para relacionar alguns deles, creio oportuno optar pelo relato de apenas um, aliás publicado em A Folha Espírita, de São Paulo, de onde o leitor interessado poderá resgatá-lo se desejar conhecer melhor os detalhes. O espírito que nos veio contar este caso era o de uma mulher. Na existência anterior, abortara sistematicamente todas as vezes que engravidara. No tipo de atividade profissional que exercia, entendia que os filhos não passavam de estorvos a serem removidos com a possível presteza. Como iria ela cuidar deles? No sacrifício diário e noturno, cansando-se, envelhecendo, estragando as mãos e, principalmente, o corpo, que era seu mais precioso patrimônio. Nada disso. Pareceu-lhe mais cômodo eliminar logo os bebês, assim que davam início à formação do corpinho a eles destinado, ou mais tarde, em alguns casos, já nascidos. Foram 8 ao todo. Ao retornar ao mundo espiritual, pois todos nós morremos inapelavelmente um dia, encontrou-os lá, à sua espera, e foi recebida com inesperada hostilidade por parte deles, todos revoltados com sua atitude criminosa, que lhes havia cancelado sumariamente as expectativas de vida que nutriam. Muito tempo ficou ela à mercê de seus rancores e agressividades, pois o Cristo não disse que aquele que erra fica escravo do erro, e que de lá não sai enquanto não pagar o último centavo da dívida. É dívida mesmo, igual a qualquer outra no plano terreno. Só que esta, mesmo disposto a pagar, não o livra da cadeia, você a resgatará, com seu trabalho, suas canseiras, suas lágrimas, para que um dia volte a sorrir, após ter reconquistado a confiança daqueles perante os quais falhou. Para encurtar a história, a moça foi socorrida, no mundo espiritual, compreendeu a extensão e gravidade de seus erros e decidiu aceitar, que outro remédio teria. As condições que lhe foram concedidas, pois nada é imposto, a não ser em casos extremos. As condições eram as seguintes:
Ela renasceria numa família pobre, na Argentina, primeira filha de um casal. O pai, desajustado, seria um alcoólatra de difícil recuperação. Ela própria o havia desencaminhado, em existência anterior. Depois dela, nasceriam todos os 8 espíritos que ela recusara pelos abortos praticados na vida anterior. Em seguida, a mãe dela e das demais crianças morreria, deixando com ela a responsabilidade de criar, com o suor de seu rosto e o trabalho de suas mãos, os 8 irmãos que ela rejeitara como filhos. De contrapeso, ficava, ainda, o pai problema, antigo amante, igualmente rejeitado. Seria bela e saudável, mas sua situação não lhe permitiria casar-se, embora tentada pelo assédio de mais de um pretendente. Se o fizesse, desorganizaria todo o plano assentado. Sua tarefa era mesmo a de criar as crianças que outrora recusara. O que teria sido bem mais fácil antes, pois naquele tempo dispusera de recursos materiais, teria de ser feito agora, literalmente, com sangue, suor e lágrimas, mesmo porque seus irmãos, à exceção de um deles, ainda viam nela a mãe assassina de outrora, não a irmã sacrificada de hoje, que tudo fazia para sobreviverem juntos e honestamente. Para esse projeto, de dificílima execução, ela contaria com 2 importantes auxílios: o da mãe, antiga companheira espiritual sua, já fora sua mãe em outra oportunidade, e que se propusera vir ter, por ela, os filhos que ela recusara, e o irmão maior, o segundo da série, que, a despeito de ter sido também rejeitado por ela, não lhe guardara rancor, por ser um espírito mais equilibrado e evoluído. Alguém que lhe explicou todo esse plano de recuperação, ela perguntou. Mas por que não me deixam casar e ter normalmente os filhos, em vez de tê-los como irmãos? Problema, tão trabalhosos e hostis, sem o apoio de um marido. Isto não era possível, explicaram-lhe, primeiro porque ela precisava criar as crianças com seu trabalho pessoal, que lhes recusara anteriormente, e não com o trabalho do eventual marido. Segundo, porque os espíritos dos filhos rejeitados ainda sentiam por ela muita mágoa e até rancores não superados. A gestação deles criaria dificuldades insuperáveis. À vista do antagonismo filho e mãe, muitos poderiam abortar repetidamente, frustrando os planos de reconciliação. Estava, pois, colocada diante de uma situação inescapável. Poderia, claro, recusar tudo aquilo, pois ainda lhe restava o sagrado direito do livre-arbítrio, mas isso representaria apenas um adiamento embrulhado num agravamento dos problemas, que permaneceriam sem solução. Até quando? Mais um século, ou 4, ou um milênio. Além do mais, quando seria possível reunir novamente, num só ponto, todas as personagens da trágica história e encaminhá-las à recuperação? Não havia, pois, alternativa mais aceitável ou mais suave. Ela suspirou fundo e se conformou. Diante dela desdobravam-se as imagens de um futuro que, praticamente, já existia, mas que ainda estava por viver. Ela podia vê-lo e senti-lo nas mãos, que o rude e exaustivo trabalho consumiriam, no belo corpo que as canseiras deformariam, nas suas frustrações, nas suas ânsias e renúncias, no desencanto de uma vida de prisioneira, atada ao peso de tantas responsabilidades, no desamor e ingratidão de irmãos hostis, sempre a cobrarem-lhe mais do que ela poderia dar-lhes, nas agonias e angústias da solidão no meio de tanta gente cheia de rancores, que lhe caberia converter em amor, entendimento, compreensão e perdão. Essa é a história da querida amiga. Ela chorou comigo uma lágrima de arrependimento e sorriu um sorriso molhado de esperança. Despedimo-nos como pai e filha, pois ela sonhava, ainda, nascer por aqui mesmo, onde pudesse, se não ser minha filha, pelo menos encontrar-me para que também pudesse ajudá-la em suas dificuldades, pois confiava em mim e nos demais companheiros. Eu a receberia de coração aberto, porque sua história me comoveu, mas ela tem um programa a cumprir e eu já estou vendo, no horizonte desta existência, o clarão deslumbrante do pôr do sol. Se a leitora ou um leitor dispuser de um momento, faça por ela uma prece comovida para sustentá-la em suas lutas regeneradoras. Devo acrescentar, para esclarecer,
que essa narrativa foi escrita e divulgada a pedido do próprio Espírito para que outras mulheres soubessem, disse ela, um pouco mais a respeito da tragédia do aborto. Reitero a observação inicial de que as leis divinas estão sempre prontas a oferecer-nos oportunidades de resgate e reajuste. Elas não são punitivas, e sim educativas, mas que são severas, são. 6. Hoje ou daqui a muitos a lei